Então, estamos iniciando. Boa tarde a todas e todos. Espero que vocês estejam bem e com saúde, que tenham passado bem esses dias. Muito boa tarde para o nosso querido professor Gasparim, que infelizmente teve dias difíceis aí nesse interregno ali, né, desde a nossa última aula até hoje, mas que está aqui hoje firme e forte aqui conosco para encerrar, então, este módulo, né, uma didática para pedagogia histórico-crítica, né, de nosso ciclo de formação continuada em teorias pedagógicas com ênfase na pedagogia histórico-crítica. Sejam todas e todos muito bem-vindas, muito bem-vindos, que tenhamos uma excelente aula. Muito bem-vindo, querido professor, e lhe passo a palavra, então, para que o senhor possa iniciar e conduzir esse nosso encontro. Boa aula a todos e todas. Muito obrigado, professora Eliane. E eu quero agradecer também a todos e a todas que estão me ouvindo e vendo, e ao mesmo tempo dizer da satisfação de poder estar com vocês mais uma vez e trabalhar um pouco daquilo que eu sempre tentei, ao menos nos últimos 20 anos de trabalho, exercitar como profissão e como forma, método, de trabalho e uma didática específica para a minha ação docente na universidade, tanto na graduação quanto na pós-graduação. E o processo que nós vimos tratando nos encontros passados, que partíamos sempre da realidade mais ampla, universal, poderíamos dizer, dentro da qual se constitui ou está presente a pedagogia histórico-crítica e sua respectiva didática. Mas parece tão distante ser necessário referir-se ao contexto universal, geral, para tratar de uma didática. Eu diria que uma didática é apenas uma parte do processo didático-pedagógico, do processo educacional, e este processo educacional não está fora da totalidade. Apenas, como diz o professor Saviani, a prática social, universal, global, é o ponto de partida e, ao mesmo tempo, o ponto de chegada do nosso fazer pedagógico. E durante esse processo, do início ao fim, a prática social está sempre presente, mas se manifesta, se traduz em conteúdos específicos conforme a área de conhecimento de cada um, conforme o conteúdo da unidade que está ministrando. Porém, o conteúdo que nós trabalhamos com os nossos educandos, ele é sempre uma expressão da realidade social dentro da qual nós vivemos. E, ao mesmo tempo, se configura uma resposta educacional para a realidade social. Quando digo resposta social para uma realidade social mais ampla, não significa que a educação tenha o poder de, per si só, mudar a realidade social, a estrutura social, econômica, política em que nós nos encontramos. Mas a escola tem a função social, dentro desta sociedade enorme, de trabalhar as consciências, o conceito, o abstrato, aquilo que é possível a escola transmitir, possibilitando aos educandos que o conhecimento que nós temos hoje, curriculado, e que está em nosso programa de trabalho, ele não é meu, ele é nosso, ou seja, foi construído anteriormente por outros professores, por outros campos de ciência, por outros campos de investigação, e por isso o conhecimento é sempre um produto social. Por isso ele é histórico. E o conhecimento histórico não se desatualiza, porque é histórico. O que é histórico é o que está feito. E o que está feito não pode ser mudado. Podemos fazer melhor? Devemos. Mas não adianta dizer que eu vou fazer melhor aquilo que eu já fiz, porque o que já fiz já foi feito. Já foi realizado, não tem mais escolha sobre isto. Você pode, a partir desse ponto, ir ascender para um grau mais elevado. Então, isso é possível, mas o conhecimento é histórico. Então, temos que ler
o conhecimento histórico com seu significado, vamos dizer assim, tradicional ou científico, melhor, que não é meu, é sempre da sociedade em todos os tempos. Então, o conteúdo tem que ter o seu significado próprio, que não é meu, mas é nosso, é comum, é universal. Todavia, o conhecimento também tem um sentido específico para mim, para você. Então, o conteúdo que você aprende, que nós professores ministramos, ele tem que ter essas duas dimensões, ser histórico, poderia ser dito clássico, e ao mesmo tempo ser atual. Que sentido esse conteúdo tem para mim, para professor, para a minha vida, como pessoa, como gente, como profissional, como futuro profissional? Então, o conteúdo sempre tem essas dimensões de ser histórico, clássico e, ao mesmo tempo, presente, que tem um sentido para mim. Ah, isto faz sentido para mim, isto é bom, isto eu vou usar. Ou então, eu não vou usar, mas há quem use dentro da sociedade. Porque nós não aprendemos só um conteúdo específico meu para fazer uma prova e pronto. O conteúdo sempre está no todo social. Nós temos visto os momentos mais amplos do processo dialético, que é a síncrese, a visão inicial, a teoria, que são as abstrações, e a prática social, novamente, fora da escola. Ou poderíamos dizer, em outras palavras, o empírico, que é aquilo que aparece, aquilo que eu vejo, aquilo que nós dizemos são as aparências, e temos que ter um certo cuidado. Costumamos dizer, as aparências enganam. Eu acho que eu já disse isso para vocês. Eu julgo que as aparências não enganam. Aparências são absolutamente verdadeiras aparências, ponto. Se você quer descobrir o que tem, o que existe além das aparências, tire as aparências. Tirar as aparências significa conhecer a teoria sobre as aparências, para descobrir o essencial, aquilo que está escondido, aquilo que é o mais importante, o mais significativo. Isso se faz pela abstração, isso se faz pela forma como nós conduzimos o nosso processo de trabalho com os nossos educandos, fazendo com que o que nós dizemos, o que nós fazemos, que geralmente são teorias, são abstrações que não têm uma imediatez sólida, concreta, material. Isso implica que nem sempre os alunos têm muito interesse, muita vontade de aprender. Ah, professor, mas isso é teoria. Lembre-se que a teoria nasce da prática. Além do que, toda prática é essencialmente teoria, porque ela tem uma teoria dentro dela. Como princípio, como empírico, como em síncrese, poderá não ser a essência científica, mas ela tem uma teoria dentro dela. Por outro lado, o abstrato, a análise, a teoria, também é uma prática social. Nós pensamos de acordo com Saviani, com Gasparin, com meu professor, com o professor mais antigo, com o professor internacional, de acordo com Paulo Freire, de acordo com Marx, de acordo com outras pessoas. Então, a abstração também é uma prática. E quando nós juntamos, no terceiro momento, chamamos de síntese ou concreto no pensamento. Isso é um pouco difícil. Concreto no pensamento significa você conhecer um conteúdo com múltiplos olhares. A gente já vai conversar sobre isso. Esses múltiplos olhares me dão a universalidade do objeto. O objeto do conteúdo do meu programa não é meu, ele é universal. Os conteúdos são universais. Mesmo que sejam particulares, eles têm dentro de si a consciência de que pertencem ao universo. Quem ensina geografia vai dizer, mas eu vou ensinar geografia regional. Portanto, não é universal. Mas os conceitos de geografia regional também são universais. O conceito de meio ambiente regional, ele é um conceito de meio ambiente universal. Porque o que acontece num desses locais
afeta toda a realidade ampla também. Então, esses princípios que nós já consideramos em alguma medida nos encontros anteriores, eles se desenvolvem naquilo que nós chamamos, de acordo com Vygotsky, que é também um materialista histórico dialético, mais na área de psicologia, o nível de desenvolvimento atual é aquilo que o aluno já sabe antes da minha aula sobre o conteúdo que eu vou explicar. Professor, mas ele não sabe conteúdo científico. E por que deveria sabê-lo? Se ele está ali, é para aprender o conteúdo científico. Pode ser que ele já conheça o uso, mas não tem o conceito. Então, nós temos que juntar a teoria e a prática. Este segundo nível é aquele momento, aquele interregno, aquela zona de desenvolvimento em que o aluno já tem uma ideia do conteúdo, porém pode ser do senso comum, do cotidiano. E o professor lhe apresenta a dimensão científica. Aqui é o momento em que o professor efetivamente se torna professor. A palavra professor é diferente da palavra pesquisador. Pesquisador é aquele que busca o desconhecido, aquilo que não sabe, aquilo que ele ainda não domina, que ele não teve a oportunidade de ver, de testar, por isso ele pesquisa. Evidentemente, quem faz uma pesquisa não começa do nada, a menos tem uma hipótese. Eu julgo que é possível, é provável. Para isso, levanta um problema, objetivos, instrumentos e vai buscar os dados. Então, a forma de pesquisa é uma maneira de buscar os conhecimentos que eu não tenho. Mas pesquisa não é ensino. Ensino significa transmitir, num primeiro momento, o conhecimento que já está posto, que já está curriculado, que já está identificado, que já está ali na sociedade como produto social de todas as gerações anteriores. Então, o professor transmite, a palavra transmitir significa tomar um objeto de um lugar e levá-lo até o outro. Eu diria, a transmissão se faz em sala de aula, principalmente pelo professor, ou seja, dos conceitos, das abstrações, daquilo que o professor tem na cabeça, ele explicita e envia para as cabeças dos alunos que os apreendem. A palavra professor, pela sua etimologia do latim, significa anunciador, aquele que profetiza, aquele que diz, eu creio nesse conhecimento porque ele existe e eu estudei. Então, ser professor significa você trabalhar algo que já está posto. À medida que o aluno se apropria do conhecimento que você transmite, ele adquire um novo nível mental para a sua vida. Isto é, ele aprendeu, isto é, agarrou, apropriou-se, introjetou, incorporou em si um conhecimento. A palavra incorporar significa tornar corpo. Exemplificando bem no simples, se vocês tiverem oportunidade de almoçar, digamos que sim, ou tomar um lanche, esse alimento que você ingeriu, que era o ponto de partida, que você conhecia qual era o nome, qual era o significado, qual era o preço, esse alimento, aos poucos, pela sua ação metabólica, pelos processos biológicos, esse alimento vai se tornar você. Você o incorpora, de tal forma que se torna células, que se torna parte do seu corpo, de cabelo, de unha, de mão, de sangue, de vida. Então, incorporar significa tornar corpo, absorver, incorporar no sentido de você servir-se deste conteúdo para uma melhor vida. Daí que a função do professor consiste em transmitir, em anunciar, em proclamar o conteúdo. Até por isso, acho que muitas vezes a profissão docente foi considerada como um sacerdócio, como algo que pode ser secundário, porque afinal é só falar em sala de aula. Isso não é trabalho. Acho que já disse para vocês, talvez esteja repetindo,
quando os alunos muitas vezes me perguntam, professor, além de dar aula, o senhor também trabalha? Eu digo, não. Eu trabalhei com meu pai até os 7 anos na roça, depois fiquei inteligente e nunca mais trabalhei. Dar aula é trabalho. E trabalho sério, e trabalho difícil, porque não é dar aula só para as cadeiras, as carteiras e as paredes. Você tem gente, você tem vida, você tem pessoas que têm interesse e, às vezes, sejamos sinceros, nem sempre os nossos alunos estão muito interessados nos conteúdos que nós ministramos para eles. Daí a necessidade de nós sermos capazes de criar instrumentos, de criar oportunidade, de criar momentos em que eu posso dizer assim, que o aluno seja cativado. Eu diria até certo ponto, há um livro cujo título é o seguinte: da sedução pedagógica. Ou seja, o professor, pelo conteúdo, pelo seu trabalho, pela sua voz, pelo seu conhecimento, pela sua postura, pela sua profissionalidade, ele tem que seduzir, ele tem que encantar melhor o aluno para aquele conteúdo. Por isso que o conteúdo tem que ter um sentido histórico, clássico, que é aquele que não se desatualiza, mas ao mesmo tempo tem que se ligar à vida do nosso educando. E ligar aos interesses dos educandos não significa que o aluno vai escolher aquilo que ele quer aprender. Isso seria a escola nova. Não é que depois de formado o aluno não possa escolher uma profissão ou ele se preparou para uma profissão. Não temos que negar. Mas enquanto processo de ensino-aprendizagem, os conteúdos científicos, filosóficos, éticos, morais, religiosos são definidos por antecipação pelo professor ou por um grupo de professores que planejam o seu trabalho. Então, o ponto de partida da aula, do processo pedagógico, não é a sala de aula. O ponto de partida do professor ou do grupo de professores é o plano de trabalho, o planejamento. É você ter presente aquilo que você vai ministrar dentro de uma forma acadêmica, didático-pedagógica. Se você tem um plano de ensino do qual você tem que dar conta, porque foi aprovado esse plano pelo órgão competente, com o seu registro, com os seus objetivos, com os conteúdos, com as unidades, as subunidades, etc. Isto significa que ele será desenvolvido na medida do possível, conforme está estabelecido ou sequencialmente de acordo com o plano estabelecido. É bom lembrar que o conhecimento que nós vamos ministrar, Saviano sempre diz que tem que ser o mais desenvolvido, o mais necessário. O mais desenvolvido nem sempre significa o mais atual, o mais que está ali no imediato. Mas o mais desenvolvido é aquele conteúdo que às vezes é o clássico, aquele que não se desatualizou ao longo da história, que é preciso adquirir, gostemos ou não. Eu diria que no nosso processo de ensino-aprendizagem, o aluno não tem que gostar ou não gostar do conteúdo. Os professores decidiram que dentro de uma estrutura de curso, do seu projeto político-pedagógico, do seu plano de trabalho individual ou de grupo, os professores sempre se pautam por aquele conhecimento que julgam ser o mais necessário para aquele momento aos nossos educandos. Pode ser mudado? Pode, não tem problema. Mas nós temos que ser capazes de prever, de planejar aquilo que nós queremos que os nossos educandos adquiram, porque nós julgamos que isto é necessário hoje. E é evidente que esse conteúdo também se desatualiza e passa a existir de outras formas à medida que a própria sociedade se atualiza. Então, nós temos que ter duas dimensões do nosso trabalho. Os conteúdos clássicos, aqueles que estão postos há milhares, centenas de anos e estão ali. Mas também os conteúdos necessários para hoje. Se eu digo que nós, na literatura brasileira e portuguesa, temos que estudar Camões, os Lusíadas, mas, professor, isso tem mais de 500 anos, não está desatualizado? Os Lusíadas não se desatualizaram.
Por quê? São históricos. E como históricos, tenho que lê-los como foram produzidos, com aquele conceito, com aquela abstração, com aquela informação que Camões dispunha. Mas ele serve para nós hoje? Ele é um clássico. Na literatura portuguesa e brasileira, tenho que conhecer Camões, tenho que ler Camões, estudar Camões. Mas eu tenho a literatura moderna, há milhares, centenas de livros que são produzidos. E por que eu não posso, em vez de ler os clássicos, ler os livros mais atuais? Há uma obra, um livro, escrito por um italiano, Italo Calvino. O título do livro é Por que ler os clássicos hoje? E logo no início, no prefácio, na apresentação, ele diz: por que ler os clássicos hoje quando há tanta outra literatura atual para ser lida? Não é perda de tempo ler os clássicos? E ele dá 13 a 14 recomendações no primeiro capítulo, por que razões nós devemos ler e estudar os clássicos. Na área de química, de física, nós temos as questões muito mais avançadas, muito mais atuais. Lembre-se que toda a estrutura da física, da química, da biologia, das ciências que nós trabalhamos, elas têm seu histórico, elas têm suas bases, têm seus fundamentos. Não se negam os fundamentos, mas eu tenho que conhecê-los, tenho que saber que existem, mesmo que às vezes empiricamente eu não me preocupe com eles. Vamos lá, de forma bem simples. Se você quer comprar um apartamento porque precisa, você vai procurar um apartamento que lhe seja do agrado e dentro das possibilidades econômicas, financeiras que você possui. Você vai a uma imobiliária, geralmente, você vê um apartamento, o tamanho, a localização, se é perto do mercado, das igrejas, do comércio, dos bancos, se é no centro da cidade, se é mais na periferia, ou se é uma casa num condomínio fechado. Aliás, uma coisa engraçada, né? Eu sempre perguntava para os meus alunos, onde moram os pobres? Todo mundo dizia, professor, moram na periferia das cidades. Aí eu emendava a segunda pergunta. Onde estão os condomínios luxuosos, os condomínios de luxo das cidades? Estão no centro? Não, professor, estão fora da cidade, longe do centro. Então, os pobres não moram na periferia. Os ricos também moram na periferia. Mas um prédio de 20 andares, de 50 andares no centro da cidade, talvez não seja para todos os que não possuem as possibilidades de adquirir. Você vai ver o apartamento, é do tamanho que você quer, precisa, porque é você, mais as pessoas que convivem com você, e você vai pensando neste, naquele, e decide por comprar um que lhe seja do agrado dentro de suas condições. E você o adquire. E senta-se feliz por ter adquirido um apartamento que lhe serve, que lhe dá uma nova sensação de bem-estar e de aquisição. Você perguntou ao guia que te mostrava o apartamento como são os fundamentos desse prédio? A que fundura estão as estacas? O que é que sustenta os 25 andares? A base tem que ser sólida. Você não comprou os fundamentos do seu apartamento. Você comprou o apartamento, mas você comprou toda a área comum. Você comprou o hall de entrada. Você comprou a água comum que é gasta. Você comprou a energia comum que é gasta pelo condomínio. Isto é, você adquiriu o seu apartamento com todos os seus fundamentos. O mesmo ocorre com a educação. Não, parece que, fundamentos da educação, especialmente referindo-me aos cursos de pedagogia, fundamentos da educação é o que importa, porque não existe didática que é secundária, psicologia que apenas lidar com criança, parece coisa secundária. Então, a prática, a teoria, os estágios, tudo isso é perfumaria. Calma, gente. Os fundamentos são necessários.
mas nós temos crianças que não têm os fundamentos que nós possuímos. Então é preciso que a gente não desfaça das duas dimensões, da teoria, que são os fundamentos, e do fazer, a prática, que é o cotidiano nosso. Se vocês tiverem ali aquele esquema, plano de trabalho docente e discente na perspectiva histórico-crítica, eu pediria que vocês o tivessem à mão para acompanhar um pouco o processo de hoje, que de fato ele é mais prática do que os fundamentos que nós temos trabalhado nos outros momentos anteriores. Se puderem acompanhar as 3 colunas, a da esquerda, a do meio, que é maior, e a da direita, que é o ponto de chegada, sendo que a primeira, à esquerda, é o ponto de partida. Quando nós temos a prática social global como ponto de partida da prática educativa, nós temos que ser capazes de levar essa prática social geral, universal, tornando-a mais específica, ou seja, uma prática escolar, uma prática de uma área de conhecimento, uma prática de um currículo, uma prática de um curso, tudo isso é prática social, mas especificado. Nós temos que levar para um plano de ensino do professor ou dos professores da área, nós temos que levar para uma unidade de conteúdo dentro do programa, que pode ser 3, 4, 5 unidades. Dentro de cada unidade nós temos as subunidades. Dentro dessa unidade nós temos conteúdo, título da unidade e, ao mesmo tempo, o conteúdo específico, os tópicos sobre os quais nós vamos trabalhar. Eu diria, isto é o ponto de partida do plano do professor. Define-se a unidade, os subtópicos, o objetivo geral da unidade e objetivos específicos dos tópicos. Isso nós já vimos no encontro passado, que todo objetivo deve ter 2 dimensões. O aluno aprende o quê? Para quê? Esse para quê é um pouco complicado, gente. Nós temos que pensar um pouquinho além da sala de aula. Ah, professor, mas isso o aluno vai... Depois ele se vira. Mas você também tem que se virar agora dentro da sala de aula. Você não está ensinando apenas o conteúdo para ele fazer uma prova ao final e mostrar que decorou o que aprendeu o conteúdo. O aluno tem que sair, eu diria, com uma sacola de conteúdo nas costas, carregado de conteúdo que tem sentido para ele, para a vida. Ah, terminei os estudos. Gente, isso antigamente. Ah, terminei o curso agora, não preciso mais estudar. Quem está participando desse evento agora, com certeza você teve a pré-creche, a creche, a educação infantil, primeiro ciclo, segundo ciclo, primeiro ensino fundamental, ensino médio. Provavelmente você fez ensino superior ou fará ensino superior. Você fez ensino superior, para você ser contratado pela instituição, você terá que ter feito mestrado, mas às vezes já não é mais suficiente, você teve que fazer doutorado. Mas o doutorado é o nível mais elevado para as carreiras. Mas existe pós-doutorado. Por quê? Porque é um aprofundamento maior ainda do seu percurso de formação. Então, você nunca termina os estudos, você nunca termina o processo pedagógico de aprendizagem. Vocês poderiam dizer, mas, Gasparim, você tem mais de 50 anos de sala de aula, ainda está em aula, você ainda está preparando suas aulas? Sim, estou preparando minhas aulas. Ontem e hoje eu trabalhei em cima daquilo que estou falando com vocês, ainda que já tenha falado dezenas de vezes. Mas, como já disse na aula passada, numa das aulas passadas, aquele poema de Antônio Machado, Caminhante. Não há caminho, se faz caminho ao andar. Ou seja, a cada aula eu estou fazendo um novo caminho. Esse conteúdo eu trabalhei com professores das prefeituras. Trabalhei esse conteúdo em mais de 80 municípios aqui
no Paraná, em Santa Catarina, em São Paulo, algumas vezes no Mato Grosso, para professores. Então, a pedagogia histórico-crítica para professores das prefeituras. Trabalhei com alunos de graduação por mais de 15, 20 anos. Trabalhei com especialização em diversas áreas de conhecimento. Trabalhei no mestrado e trabalhei no doutorado também. Então, adequar a pedagogia histórico-crítica é ser capaz de você tomar esses conceitos e adaptá-los, traduzi-los para a sua realidade. E até para mim é um tanto quanto difícil, porque sei que todos vocês são professores de ensino superior com graus elevados de aprendizagem, mas eu não tenho conhecimento de cada área de vocês. Vocês são muitas áreas. E eu tenho trabalhado mais com as áreas de educação, de pedagogia, de didática. Por isso que os meus exemplos são simples e eu pediria ao esforço de vocês que vocês tentassem ver como é que vocês fariam isso com o conteúdo que vocês têm para o trabalho da realidade que vocês estão trabalhando, o conteúdo científico. Como é que você faz o seu plano de ensino? Mas, professor, precisa de plano de ensino? Eu sempre trabalho a mesma realidade por muitos anos e já sei tudo. Ótimo. Mas antes da aula, você ao menos pensa um pouco no que você vai ministrar. E eu diria, como o processo de ensino-aprendizagem ele é diretivo, nós temos que estabelecer objetivos, sim, com aquelas duas dimensões. O aluno aprende o quê? Para quê? Numa prova, numa avaliação final de uma determinada área de conhecimento, você pode fazer questões envolvendo as duas dimensões. É claro que o para quê, que é além da sala de aula, fora da sala de aula, você tem que ter trabalhado primeiro com meus alunos, senão se torna uma adivinha. Então, este conteúdo, com seus tópicos e objetivos, é o princípio, é o ponto de partida. Mas ainda você não entrou em sala de aula. Agora, vamos entrar para a sala de aula. Você tem todo o seu programa, você tem todo o seu conteúdo pronto, agora vamos ministrar a aula. Você chega numa sala com 10, 15, 20, 30, 50 pessoas, ou às vezes em alguns cursinhos com 200 pessoas. Aliás, com todo respeito, a pedagogia histórico-crítica é muito difícil trabalhar com uma aula preparatória de cursinho para vestibular. Você não tem pedagogia que aguente, tem que ser expositiva mesmo. O aluno tem que aprender o conteúdo, e se não aprender, ao menos tem que decorar, para poder passar no vestibular. Mas o importante é compreender, é saber, é dominar o conteúdo. Mas são níveis diferenciados de expectativas. Numa aula, agora vamos entrar para a sala de aula, o professor chega, imagine o primeiro dia de aula, uma turma que você não conhece. Em geral, quando há demanda suficiente, as turmas são de 30, 40 alunos, ou dependendo das áreas, um pouco menos. Você olha para aqueles alunos, aquelas alunas, aquelas pessoas, elas olham para você, você não os conhece, provavelmente você tem a lista de chamada, ou então a lista, porque hoje provavelmente já se faz pelo computador, pelo notebook, pela questão tecnológica, e você começa a sua aula. Tradicionalmente, nós começamos a nossa aula expondo para o aluno o conteúdo. Nosso conteúdo da aula de hoje é este. A gente escrevia até no quadro negro, esse quadro negro que depois ficou verde, que agora é branco e provavelmente vai desaparecer. Porque cada aluno tem o seu quadro no seu notebook que pode estar à sua frente. Você começa a sua aula expondo o conteúdo na forma tradicional. Por que nós fazemos isso? E digo vocês, mas eu estou no meio muito mais do que vocês. Quem de vocês tem 50 anos, 54, 55 anos de aula, de sala de aula, ministrando aula? Eu tenho. Então, milhares de minhas aulas foram aulas expositivas. E eu diria boas aulas. Não nego, não. Eu fazia sempre o possível para ministrar as melhores aulas. Assim como todos os professores para seus alunos. Cada professor dá o melhor de si. Poderá não ser o ótimo, poderá não ser aquilo que o aluno gostaria, mas é o possível.
professor também a gente é limitado. Tradicionalmente, nós começamos expondo o conteúdo. Por quê? Partimos do pressuposto que o aluno vai à escola porque ele não sabe. Por isso vai aprender. A pedagogia histórico-crítica me diz o contrário. O aluno vai à escola porque ele sabe. Ai, professor, mas tem que ensinar português para essa gente porque eles não sabem. O aluno sabe falar português. Ele se comunica. Ah, mas a concordância gramatical dele é horrível, mas ele se comunica. A comunicação é diferente do que aprender a didática. Se o aluno diz, nós vai, nós leva, nós fumo, você entendeu o que o aluno quis dizer. Ele se comunicou. Mas a concordância gramatical não está correta. Nós vamos. Nós fomos. Nós iremos. Então, mas precisa isso? Sim, existe a linguagem comum, coloquial, cotidiana, e existe a linguagem erudita, existe a linguagem científica. Eu tenho mais de 26, 27 anos de mestrado e doutorado em que oriento os meus alunos em teses e dissertações. Como é triste quando um aluno muito bom, muito inteligente, chega com um cabedal enorme de ideias, mas não tem estrutura nenhuma de gramática brasileira ou portuguesa. Não faz ponto, não faz vírgula, não faz conhecimento, é de início a fim o mesmo texto sem pontuação nenhuma. E daí? Gente, a forma e o conteúdo têm que andar juntos. Eles têm que andarem juntos. Não podem se separar. É necessário que eles tenham a sua expressão mínima e máxima coerente. Algumas vezes até eu exagerei um pouco quando era muito ruim a escrita de um educando, de um formando, de um mestrando ou doutorando. Eu comprei algumas gramáticas portuguesas e entregava para ele, ó, minha filha, você tem uma semana para decorar o que é vírgula e como se usa vírgula, como se usa pontuação, como se faz plural, como se faz uma frase com sujeito, predicado e objeto direto e indireto. Professor, digo, faz, estuda, decora. Você não precisa nem entender, decora. Depois vem e faz uma prova comigo. Se você passar, você vai continuar comigo. Senão, você não vai continuar comigo. Vai procurar quem você quiser. Vinham preparados. Qual era a prova que eu dava? Pegava uma folha da tese dele, fotocopiava e dava para ele. Corrija a sua escrita. E todos eles passavam. Apenas para dizer que nós temos que juntar o cotidiano, a forma de falar, com a forma de escrever. O conteúdo científico é diferente, mas tem que também se tornar cotidiano. O nosso aluno, podemos dizer, ele tem conhecimentos científicos, porque pode ter começado o processo pedagógico, ou o processo de sala de aula, não ontem, mas depois de muitos anos. Mas provavelmente ele não tem o conhecimento científico sistematizado que nós temos da nossa área de conhecimento. Então ele precisa aprender. Mas antes de eu apresentar o conteúdo da minha unidade da aula de hoje, eu deveria, dentro dessa pedagogia, é necessário que você ouça para os alunos. O que é que você já sabe sobre esse conteúdo? Alguém poderá dizer, professor, não deve saber nada porque aí o senhor não explicou. Mas no cotidiano, ele sabe. Não sabe a concepção, a teoria, a explicação científica, mas ele usa, ele conhece. Esse conhecimento prévio que o aluno tem, que o aluno leva para a sala de aula, eu diria tem que ser aproveitado pelo professor. Ouça o que um tem, o que o outro sabe, o que o outro diz sobre o conteúdo de forma espontânea. Não cobre deles conteúdo científico, cobre deles aquilo que eles sabem, aquilo que eles conhecem, o conteúdo, um diálogo inicial, para ver aquilo que os alunos já dominam. O exemplo que nós apresentamos acho que na última aula passada, era aquele do meio ambiente.
Converse com os alunos sobre meio ambiente. Aliás, isso é um bom assunto para nível secundário ou até nível superior, dentro da área de ciência e de geografia. Vejam a questão do meio ambiente hoje. Dialogue antes de você explicar como o fogo se propaga e por que se propaga e por que atinge aquela altura e por que ele é subterrâneo. Enfim, o que é o fogo ou o que é a água. Ouça deles, porque tem rádio, tem televisão, tem internet, tem fone celular, tem todos os meios de comunicação à sua disposição, que de maneira relativamente informal, mas não neutra, passam os conhecimentos. Então, ouvir o aluno não significa voltar à escola nova que o aluno vai aprender aquilo que ele quiser. Não. Aqui o diálogo significa ouvir aquilo que o aluno já sabe, dentro do conteúdo que eu vou ministrar. Esse diálogo dá ao professor a dimensão que possibilita pensar o seguinte: todos os alunos já sabem isso. Então, o meu conteúdo, eu vou acentuar mais essa parte, mais essa outra, para que o conteúdo científico escolar curriculado, sistematizado, atinja o objetivo, que é fazer com que o conhecimento que o aluno já tem não seja jogado fora. Porque nós dizemos o que importa para a escola é o conhecimento científico. A escola, no meu entender, não tem que trabalhar com o conhecimento cotidiano. Isso se aprende fora da sala de aula. Mas a escola tem que trabalhar com o conhecimento científico, que também está fora da sala de aula. E entra para a sala de aula como teoria, como abstração, às vezes como concreto, mas ao mesmo tempo diferente do cotidiano. Eu sempre dou o exemplo que já é conhecido e batido da água. A criança fala água. Ela sabe o que é água, professor? Água é água. Água líquida. Você sabe o que é gelo? Sim, é a água que ficou dura. Não precisa, para a sobrevivência do educando, ele não precisa saber que água é H2O. Mas para a sobrevivência do indivíduo na sociedade de hoje, ele tem que aprender o que é H, o que é O, por que 2 e não 3, e não 5 e não 7. O conhecimento científico é água, mas ele não muda o sabor, a cor, a consistência da água, porque ele vai aprender o que é H2O. Mas, intelectualmente, o conceito dele sobre aquele líquido já mudou. Isso tem implicação lá no final, quando o aluno, além da sala de aula, vai se lembrar de água num teste, numa necessidade, se for fazer engenharia, se for engenheiro que trabalha com construções de barragens, é preciso, então, que o conhecimento científico também apresente. Isso é importante? Sim. Precisa gastar bastante tempo com os alunos sobre isso? Não. Por quê? Porque você tem um programa inteiro para ministrar. E nem sempre dá para trabalhar tudo como a gente gostaria. Então, eu diria, um diálogo de 5, 7 minutos na sala de aula não vai atrapalhar o resto da aula do seu conteúdo. Mas eu diria, você tem que captar, você tem que seduzir, você tem que encantar os alunos para o seu conteúdo. Se você conseguir isso, o conhecimento científico, ele se torna muito mais interessante para o aluno. E nesse primeiro momento, nessa primeira coluna, tem conhecimentos prévios sobre o tema, que é aquilo que estamos conversando. No segundo momento, tem o que os alunos gostariam de saber a mais. Eu já disse que o aluno não decide o conteúdo, mas se ele tem uma curiosidade, ele pode anunciá-la, porque isso lhe interessa. E o professor, na medida que vai expondo conhecimento científico, auxilia a essa aluna, a esse aluno com esse conhecimento que ele gostaria de ter a mais. Então, não é que o aluno vai decidir o que vai ser ensinado, que isso já está posto, mas ele tem o interesse dele também, até porque se nós ensinamos o mesmo conteúdo para todos, no final da minha aula,
ou no final da unidade, a gente faz uma prova. Por que que as provas nem sempre são todas iguais em suas respostas? Por que que os alunos não respondem tudo da mesma forma se eu ensinei exatamente o mesmo conteúdo para todos? Ali entra uma série de variáveis, o interesse do aluno, o tempo, se é de manhã, se ele é aluno da tarde, se ele é aluno da noite que já vem do trabalho sem passar pelo banho, pelo jantar ou pelo lanche. Então, essas variáveis contam. O interesse da disciplina, não, isso é importante para a minha profissão, para aquilo que eu quero, então vou prestar atenção. Isto significa que o aluno vai apreender, ou seja, agarrar o conteúdo que você administra de acordo com os interesses dele. Não só de acordo com os interesses dele, mas ele filtra aquilo que você diz. Aquilo que lhe interessa, aquilo que ele marca, porque ensinar significa marcar, significa fazer sinais intelectuais. Marca na inteligência, na vontade, nas atitudes. Mas antigamente também se faziam marcas físicas. No tempo da palmatória, o aluno que não aprendia, apanhava. E a palmatória, que é aquela espátula de madeira chata, tinha diversos furinhos, para que batendo puxasse a pele da criança e doesse mais. Então, e o slogan era o seguinte: apanhando se aprende. Vai batendo no aluno hoje para ver se você não vai preso amanhã. E, tempos idos, os pais recomendavam aos professores: se meu filho não aprender, pode bater nele, porque apanhando se aprende. Lá em casa é assim: não aprendeu, apanha. Não é mais assim que nós trabalhamos hoje. Mas o aluno é marcado pelo conteúdo, pela relação professor-aluno, que nem sempre é agradável. Nossos alunos hoje têm umas vivências muito fortes, além da sala de aula, fora da sala de aula. E é muito difícil se concentrar num conteúdo. Vocês trabalham provavelmente com alunos adultos, ou jovens adultos. Todos os seus alunos provavelmente têm telefone celular. Eles usam o celular em suas aulas. Ou eles têm que desligá-los, ou deixar no silencioso, ou não levá-lo para a sala de aula. O ensino fundamental e médio é um problema seríssimo. Em 2014, aqui no Paraná, o ex-governador Roberto Richa publicou um documento, uma instrução, que proibia o uso dos celulares nas escolas porque os professores não aguentavam mais. Ontem eu fiz uma palestra em Campo Mourão, aqui no Paraná, para mais de 300 alunos do curso de pedagogia, professores de ensino fundamental e médio, num evento que estava sendo promovido na Universidade Estadual do Paraná. E eu perguntei, como é que os alunos usam o celular? Vocês, professores, usam o celular em sala de aula? Aí eu li o decreto do governador de 2014, quando foi proibido, já para 24 são 10 anos. Os professores aprenderam, melhoraram como usar o telefone celular. Se é possível incorporar, incorpore. Se não, tem que encontrar uma alternativa. Por quê? O conhecimento científico nem sempre existe no barulho, nem sempre existe na dispersão, nem sempre existe na conversa. Ele exige reflexão, calma, paciência, sentar a bunda e estudar, reler e aprofundar. Então, quando o aluno pergunta, professor, dentro desse conteúdo, eu gostaria de que o senhor me explicasse o que é isso. Talvez não precise explicar naquele momento, mas aceite a curiosidade dos alunos. Porque se você tem curiosidade, ao menos aquele aluno vai esperar o momento que você lhe transmita o conteúdo ou a resposta à pergunta que ele fez. Nós fomos acostumados a manter os nossos alunos em silêncio.
Isso é aula expositiva. O trabalho em grupo é interessante, mas quando você olha para a face da outra pessoa, às vezes você esquece o conteúdo e você conversa sobre outro assunto que não é de sala de aula. Todavia, nós temos que ser capazes de nos relacionarmos em sala de aula por aqueles conhecimentos, por aquelas atitudes, eu diria, de formas não primária, mas secundária. No sentido de que em sala de aula, você não é apenas Antônio, Luiz, Maria, Francisco, você é aluno, aluna. Então, a categoria aluno, aluna, nos possibilita um relacionamento por meio do conteúdo. O professor mantém relações com os alunos não de forma primária. Ele não se relaciona com o Antônio, com a Maria, como Antônio e Maria, mas como alunos, aluna, aluno, ou seja, categoria social. Eu sou o professor, tenho que ser respeitado como professor. Até antigamente tinha nas escolas aquele estrado do professor, aquele degrau mais alto, porque isso significava o conhecimento mais elevado. O professor era o mestre, aquele do qual descendia da cabeça dele para a cabeça dos alunos o conhecimento. O estrado lhe dava a dignidade. Existia também a cadeira do professor, a mesa do professor, que era aquela mesa bonita. Por quê? Porque o professor era autoridade intelectual e também física, também escolar e também profissional. Não é que os tempos tenham jogado fora esse professor, mas nós temos hoje outras formas de relações humanas que nos unem e que nos distanciam ao mesmo tempo. Estava falando dos telefones celulares. Eu gosto de observar as coisas, as pessoas, como se relacionam com as outras pessoas. Vejam quem anda nas ruas se não está com o telefone celular na mão ou falando ao celular. Depois nos queixamos que roubam, mas nós lhe damos todas as oportunidades. Basta passar a mão e ele vai embora. Correr. Então, eu diria, temos que aprender outra coisa, a nos concentrarmos nos meios que temos, mas no lugar adequado. Quem está o celular na mão não presta atenção para mais nada. Ele está totalmente absorvido naquela tecnologia que o encanta. Por isso que muita gente passa 10, 12 horas e temos hoje especificidades de tratamento psíquico, psicológico para dependentes tecnológicos, para dependentes digitais. Então, temos que ser capazes de introduzir o uso desses equipamentos, quer seja na plataforma, na plataformização da educação, quer seja na inteligência artificial, quer seja no celular, quer seja no computador, quer seja via videoconferência, nós temos que nos aproveitar disso. Então, este momento inicial é de preparação do espírito do educando, do aluno, da pessoa que vai nos ouvir. Passamos para a coluna do meio, a grande coluna, onde está a teoria, a análise e onde o aluno precisa do professor. Aí temos 3 dimensões. Primeira, a problematização. O que é problematizar? Eu diria que nós prestamos atenção às coisas que nos desafiam, às coisas que são um problema que precisam resolver. E aqui nós temos que ter um certo cuidado, porque para o professor, para o aluno, o conteúdo que o professor vai ministrar não é um problema, é apenas um estudo. Problema na sua etimologia ou na sua acepção mais profunda, significa algo que efetivamente precisa de uma resposta. Nem todo conteúdo que nós ensinamos precisa de uma resposta, porque ele já está posto. Mas se há o cruzamento de duas ruas em que ocorrem muitos acidentes de carro e de pedestres, e de ciclista e de bicicleta, há um problema que efetivamente precisa ser resolvido teoricamente e praticamente. Temos que disciplinar o trânsito, ou por um semáforo, ou por quebra-molas, porque senão se quebram os carros, se quebram as pessoas.
Então, o problema é algo que efetivamente precisa ser resolvido. Por isso que quando nós falamos em problematização, nós temos que pensar no sentido um pouco mais amplo. Para quem é problema o conteúdo que eu vou ministrar? É para o professor, para os alunos, para quem tem uma fábrica de remédio, uma fábrica de perfume, uma fábrica de bolachas, um frigorífico, enfim, dentro da sua área. Quem é que precisa desse conteúdo? Quem é que usa esse conteúdo na vida profissional? Então, transformar ou pensar numa questão social do conteúdo significaria pensar, por exemplo, nas condições de trabalho do professor. Esse é um problema. Você tem sala de aula, quantos alunos, quantas carteiras, o nível intelectual dos alunos, a remuneração do professor, dos alunos, do salário do professor, as condições econômicas, as condições políticas, as condições educacionais. Tudo isso tem que ser questionado, problematizado. E talvez, exagerando um pouquinho, mas nós também temos que ser um pouco simplistas às vezes. Este conteúdo social tem que entrar também na sala de aula como um desafio para o aluno, ainda que para o professor já não seja um desafio, porque ele já o conhece por antecipação de forma sistematizada, e mesmo que o aluno não conheça, ele pode ter já informações. Mas o conhecimento tem que ser problematizado, interrogado. Até perguntar, por que estudar esse conhecimento, professor? Por que estudar raiz quadrada em matemática? Por que estudar tal coisa em química, em física, em biologia, em filosofia, em ciências sociais, em religião, em cultura religiosa? Por que aprender esse conteúdo? Esse conteúdo tem que ser aprendido, eu diria, de forma teórica, muitas vezes, e na maioria das vezes, de forma abstrata, porque ele nasce no cotidiano fora da escola. E esse conteúdo científico que eu vou adquirir, ele tem que ser usado no final da minha aula, durante a aula, porque estou aprendendo, mas ao final da aula, ao término da unidade, ele tem que sair da escola com uma nova perspectiva, porque eu aprendi, porque eu estudei, porque eu vi. Então, o conteúdo científico, na maioria das vezes, ele é abstrato. Ou você pode fazer fórmula, mas você tem que interpretar as fórmulas. Daí você escreve todas as fórmulas matemáticas, ou químicas, ou físicas, todos os conceitos sociais, psicológicos, os conceitos de agricultura, de medicina, de odontologia, história, geografia, de pedagogia. Então, problematizar significa interrogar. E eu diria, então, as sugestões que depois vocês têm lá naquele esquema que eu deixei para vocês, o conteúdo que nós temos no currículo, no programa, ele tem que ser transformado em desafios intelectuais para os nossos alunos. Então, vamos dizer, transforme aquele conteúdo, aquela unidade, aqueles tópicos e subtópicos em perguntas, que depois, na instrumentalização, você vai tentar responder. Porque ao responder a pergunta, você está ministrando conteúdo que tem um objetivo que está no início. Mas esse início, esse objetivo, essa transformação e esse ensino já está no fim. Porque você está trabalhando com o conteúdo científico, que é histórico, que é econômico, que é político, que é educacional e que é universal. Você trabalha com o indivíduo com conceitos universais. Então, por exemplo, o exemplo simples que já mencionei. A dimensão científica de água. O que é água? Dependendo do nível, se é com criança, se é com adulto, se é com em níveis universitários, ensino médio, ensino fundamental. Pergunte para a criança, para o jovem, para quem está em sala de... O que é água para você? Se ele não sabe o que é H2O, ele vai dizer, professor, água para tomar banho, é para brincar, é para ir à praia, é para passar no rio. Água é uma coisa que falta lá no Pantanal do Mato Grosso e da Amazônia, porque não estão apagando fogo, os rios estão secando. Então lá não tem água, falta água. Em compensação, se você lembra um pouquinho das enchentes do Rio Grande do Sul, houve excesso de água. Por que o ser humano ainda não descobriu uma forma de pegar
essas enchentes e subterraneamente levá-la lá para o Mato Grosso para apagar os incêndios. Abre a torneira lá. Ué, se a ciência vai para todos os espaços, por que não pode se fazer isto? Além disso, qual é a ciência que trabalha com asfalto das nossas ruas, das nossas rodovias? Eu creio que devia ser planejadas rodovias, vamos dizer assim, muito bem, muito boas, largas, duplas, que vão e que vêm. E, em vez de fazer tudo isso com asfalto, deveriam inventar umas máquinas que, ao passar no chão, transformasse a terra em algo permanente, algo que fosse sustentável, que não fosse barro, que fosse como se fosse um asfalto limpo. Criem uma máquina dessa, joguem isso para os alunos, para os professores, tentem fazer, ou seja, temos que problematizar um pouco também para o futuro. Mas, eu diria, todos os conteúdos têm a sua dimensão científica. O que é água? Eu vou ter que responder para o meu aluno a dimensão científica da água. Mas a água também tem um preço. Se você tem um recipiente de água como esse que eu tenho na minha mão, ele tem preço, tem valor. Então, aqui dentro não tem apenas água, tem dinheiro. Isso faz parte da água. Ela custa R$2, R$5, dependendo de onde você compra. Então, tem que dar conta disso. A água tem dimensão histórica. Ela nunca esteve antes aqui dentro desse recipiente aqui. Alguém a captou, uma empresa, a invasou, lhe deu um nome, colocou aqui dentro, tem uma medida, veja a matemática, tem uma medida, tem 500 ml, tem aqui a concessionária, o local da fonte, tem as características físico-químicas. Isso não está na sala de aula, está aqui, está fora. Mas, teoricamente, tem que estar na sala de aula, porque a aula também entra. A água também entra para a sala de aula. A composição química da água. Aqui dentro tem bicarbonato, cálcio, silício total, magnésio, sódio, cloreto, sulfato, potássio, fosfato, estrôncio, fluoreto e brometo. Ora, todos nós sabemos o que é isso? Depois da minha aula, você poderá tomar estrôncio à vontade. O que é estrôncio? Gente, para o aluno, para nós na vida, isso é água, acabou. Por acaso, o mar lá de Florianópolis, da Lagoa da Conceição e nas praias, tem prazo de validade? Os rios têm prazo de validade, podem estar poluídos. Qual é a validade de um rio? Por que aqui está escrito validade 30/8/24? Ou seja, eu vou tomar água vencida 30/8/25. Pode durar um ano. O rio dura um ano, um lago dura um ano. Por que tem essa informação aqui? Porque existem questões de saúde envolvidas. Isso tem que ser ensinado em sala de aula. Esta água nasce com o nome Cristal Select. Um nome muito bonito, né? A água tem esse nome lá debaixo da terra, na sua rocha. Ainda, água mineral natural. Se ela é científica, se ela é histórica, se ela é econômica, se ela é política, porque os rios têm donos, os mares têm donos, ela é política, ela é econômica, ela é social. Um bom banho, um calor, você toma água refrescante é bom. Aqui está escrito água mineral natural. Se ela é trabalhada pelo ser humano, não é mais natural. É uma água social, feita à imagem e semelhança de quem vai tomá-la. Esse é o processo de água. Tem prazo de validade. Eu vi até alguns rótulos. Prazo de validade da água. Vide
data de fabricação. Na sua cidade tem uma fábrica de água. Esta água aqui está escrita aqui a característica dela. Água mineral natural. Logo ao lado, indústria brasileira. Indústria é transformação. Essa água não é natural. Aqui dentro tem gente humana, aqui dentro tem gente, tem pessoas, tem dinheiro, tem lucro, tem pena, tem raiva, tem delícia, porque uma água gostosa a gente tem que tomar. E assim por diante. Pegue o conteúdo seu da sua área e transforme isso. Faça isso acontecer. Então, vamos dizer assim, a problematização significa transforme o conteúdo num desafio mental para o aluno. Então, essas dimensões, econômica, política, social, estética, religiosa, cotidiana, não é apenas um anúncio, transforme isso em perguntas, porque daí você vai respondê-las agora na instrumentalização. Na instrumentalização, se você quiser começar. Aliás, é bom lembrar, gente, que essas 5 etapas, elas não são sequenciais como uma lógica formal. Eu estou falando dentro da lógica formal, mas a aula não é lógica formal. A lógica da aula é a dialética. Você tem que chamar a atenção do aluno que não está no plano de aula. O aluno faz uma pergunta que não estava prevista e cuja resposta nem sempre você sabe. Então, a dinâmica da sala de aula não é a lógica formal. A lógica, todos os homens são formais, Pedro é homem, logo vai morrer. Quer dizer, do princípio geral, temos os princípios secundários e temos a conclusão. Essa é a lógica formal. A lógica dialética é sempre uma interpenetração de teoria, de prática, de síntese, de síncrese, de análise, de um processo de abstrato, de um nível de desenvolvimento atual, o próximo e um novo nível. Então, isto é o que faz a dinâmica da sala de aula. Por isso que, se este plano que estou apresentando, vocês o entenderem que tem que ser executado dessa forma, eu digo, não é possível fazer isto, porque os alunos têm vida, os alunos têm força, os alunos têm interesses. Então eu tenho que trabalhar o conteúdo, às vezes esses conteúdos, essas dimensões todas ao mesmo tempo. Se não deu para fazer a problematização, levantar as questões com os alunos, você provavelmente deve ter preparado algumas questões sobre o conteúdo. Então anuncie para eles, para que eles também se sintam desafiados. E na instrumentalização, que é o ponto, eu diria, alto do professor, não do processo de ensino-aprendizagem, mas do professor. Por quê? Na instrumentalização, o professor anuncia, explicita, apresenta o conteúdo científico para os nossos alunos. É, de certa forma, aquilo que nós chamaríamos de exposição, que pode ser dialogada, que pode ser sistemática, que pode ser via computador, que pode ser por meios de comunicação, outros. Enfim, a instrumentalização são as ações do professor e dos alunos para o processo de aprendizagem. É aqui que o professor vai explicitar o conteúdo científico, filosófico, artístico, dependendo da aula, dependendo do conteúdo, dependendo da área de conhecimento. É o momento em que o professor manifesta que ele sabe, que ele responde àquelas perguntas da problematização, responde aos objetivos que ele levantou. Até interessante. Os objetivos que você escreveu, eles vão se realizando, concretizando no processo escolar e chegam ao fim que você vai cobrar na prova, na avaliação. Então vejam que os objetivos e a prova têm que dançar ao mesmo ritmo, à mesma dança. No meio está a problematização, que é a interrogação, que é você desafiar os alunos e desafiar a si mesmo. Terceiro momento é você expor, apresentar, explicitar o conhecimento sistematizado. Mas o aluno pode aprender também de forma assistemática? Pode. Mas na escola presencial, o conteúdo geralmente é apresentado de forma sistematizada, lógica, para que o aluno também aprenda a pensar, raciocinar dentro dessa perspectiva.
Então, este momento é o momento forte do trabalho do professor, em que ele usa a própria voz, usa os recursos humanos, pode ser de conferencista, de uma outra pessoa, pode ser do uso do computador, uso do notebook, uso do celular, ou de cartazes, ou de visitas, ou de trabalhos, ou de pesquisas, enfim. A instrumentalização é o momento em que o professor, eu diria, se torna o centro. É o momento brilhante do professor em que ele explicita, em que ele exerce a função de professar, de encaminhar, de explicitar, de comunicar e de fazer andar o conhecimento científico para lá. É o momento em que o professor tem o domínio do conhecimento científico sistematizado e o apresenta ao aluno para responder às perguntas que ele levantou na problematização, atendendo os objetivos que foram o ponto de partida. Estão percebendo como nada é independente? Não existe uma sequência lógica. Nós dizemos, de fato, o aluno vai aprender no final da aula, porque lá é que culmina o processo pedagógico. Mentira! O aluno está aprendendo desde o momento em que você dialoga com ele. Por quê? Porque você está anunciando o conteúdo. Quando você problematiza, o aluno já pode estar pensando, nossa, mas isso eu posso fazer lá fora depois, porque eu aprendi mais aqui na sala de aula. Se o professor perguntou para o Joãozinho, o que é água? Joãozinho dizia ao professor, água é para beber. Maria, o que é água? Água é para lavar louça, para tomar banho. Água é para beber, professor. Pronto, acabou. Isso o aluno sabe. É falsa a concepção dele? Não é. Ele respondeu a minha pergunta? Não. Eu perguntei o que é água. Ele me deu um uso do líquido, da água. Se eu lhe disser, você errou, é 0. Você perdeu o aluno. Sim, Joãozinho, água é para beber. Guarde essa resposta, que é muito boa, porque nós vamos ver depois se ainda precisa. Mas você já colaborou. Dá um incentivo, dá um elogio, e aí você tem um aluno a seu favor. Então, a problematização é aquele momento em que o conhecimento científico é posto à disposição dos alunos. Para quê? Para que o aluno mentalmente vá se apropriando das interrogações que ele tem, que ele fez, e vá caminhando para aquilo que se chama catarse, a coluna terceira da grande coluna do meio. A catarse é o momento mais brilhante, o insight final do aluno, não do professor. Catarse é aquele momento em que o aluno, tendo aprendido um determinado conteúdo com um sentido e com um significado, ele, na catarse, se sente glorioso. Professor, eu agora sei. Por quê? Porque eu aprendi. Eu sabia no início um monte de coisas sobre água, mas depois que o senhor explicou, agora eu sei muito mais. A catarse é aquele momento de síntese em que o aluno, conduzido, orientado, mediado pelo professor, porque quem faz a mediação entre o conteúdo e o aluno é o professor. O professor é que conduz o processo de ensino, de aprendizagem, de diálogo na constituição do conhecimento. Mas o aluno tem que sintetizar aquilo que ele sabia no início, que poderia dizer era o senso comum, era o cotidiano. Agora o aluno tem uma visão bem mais clara, uma visão mais elevada, uma visão superior, uma visão mais consistente. É aquilo que nós chamamos de concreto no pensamento. Isto é complicado. O concreto no pensamento não é se um objeto entra na minha mente, na minha cabeça, um objeto físico, mas é você ser capaz de ver o mesmo objeto com múltiplas faces. Isso é concreto no pensamento. A água é um concreto líquido,
fisicamente. Mas se você aprendeu a dimensão científica, a dimensão cultural da água, a dimensão econômica, a dimensão religiosa, a dimensão política da água, você vai enxergar aquele líquido com outros olhos. Você nunca mais vai olhar para a água com os mesmos olhos, mas com os olhos da ciência. Agora sim, Joãozinho, me diga o que é água. Ah, professor, agora eu sei. O senhor explicou, agora eu sei. Água é um líquido que não tem cheiro, que não tem cor, que não tem sabor. Tem uma dimensão histórica, é política, é econômica, é religiosa, é cultural, é educacional. Muito bem, Joãozinho, muito bem, Joãozinho. Agora sim você sabe o que é água de verdade. Pois é, professor, mas quando eu tenho sede, eu vou tomar água. Com ciência ou sem ciência, ou com consciência, ele vai continuar tomando água. Mas a água não é mais a mesma. É outra água, porque outros são os seus olhos. Outra é a sua visão de água. Outra é a sua concepção desse mesmo objeto. Ele aprendeu, ele agarrou o conhecimento científico e o conhecimento cotidiano. Ele juntou os dois, de tal forma que, veja como nós nos enganamos. Conhecimento científico está na sala de aula. Conhecimento científico está na vida, fora da sala de aula. E também na sala de aula, mais teórico do que prático. O conhecimento científico está na sala de aula e está na vida prática. Há um livro escrito por um americano cujo título é o seguinte: o que Einstein disse a seu cozinheiro? A ciência na cozinha. E ele dá uma porção de receitas de bolos, doces e salgados, porque para fazer um bolo, a cozinheira ou a boleira precisa de uma receita. E aqui agora, quando a gente fala em dar receita para os professores, para os alunos, especialmente no curso de formação, não, o professor não pode dar receita porque cada professor faz o seu caminho. Sim. Mas se você vai ao médico e te acusa uma porção de problemas, ele te diz, vai para casa, Gasparinho, daqui uma semana volte. Sim, professor, doutor, mas e o que eu faço? Faça o que você quiser, daqui uma semana você volta. Ele se cura, ele vai piorar. Ele tem que sair do consultório médico com a receita. Tome tal remédio a tal hora, a tal momento, a tantos segundos, tantas vezes por dia. Agite antes de utilizar. Tome 2 comprimidos, tome 5. Com todo respeito a todos os professores, a livre iniciativa de cada professor, nós precisamos de receitas. O que eu estou fazendo aqui, se não dando uma receita da pedagogia histórico-crítica? Você é obrigado a usá-la? Não. Mas se ela ajudar você a fazer melhor aquilo que você sempre fez bem, aproveite alguma coisa. Esta receita ou esta proposta não dá para ser executada numa aula, nem em 4 aulas. Você tem que ter uma unidade inteira, com muita calma, com muita paciência, até com algumas unidades, com algumas semanas. Então, por isso, não é uma coisa rígida, mas eu diria, é uma proposta sua de pensamento e de conhecimento que leva você a outros caminhos, a outras percepções no seu processo de ensino e aprendizagem. Portanto, quando nós falamos em processo contínuo de água ou de aprendizagem, nós temos que ser capazes de dizer para os nossos alunos que os conceitos se unem ao elemento físico quando for ou a outras ideias. Ensinamos para os alunos que a água é um líquido que não tem cheiro, não tem sabor, incolor. O professor tomou um gole de água e disse, ai, que água ruim. Não gostei. Acabei de dizer que a água não tem gosto.
Ah, essa água não presta porque é quente. Eu gosto de água gelada. Não tem gosto. A água tem gosto. Se é uma água ruim, você tem uns. Água é salobra. Vamos ser bem coerentes. Água é H2O, ponto. Nada mais. Se tem gosto, se tem sabor, não tem nada a ver com água. Pode ser outros elementos, pode ser cloro, pode ser dejetos, pode ser sujeira, pode ser. É outra coisa. Quando chove lá na sua cidade, a água que corre nas ruas ou na roça onde você mora, a água é limpa ou é suja? Claro que é suja. Cor de barro. Quem viu a derrocada das barragens lá do Brumadinho? Pergunta se aquela água é limpa até hoje. Aquela água é suja. Água nunca é suja. Água é H2O, só. Transparente. Aquela sujeira pode ser barro, pode ser terra, pode ser detrito, pode ser qualquer outra coisa, mas não tem nada a ver com água. Não existe água estragada, água podre, água salobra. São coisas, elementos químicos, científicos que estão lá dentro. Então, o nosso conteúdo tem que ser visto sob múltiplos olhares, múltiplas formas, múltiplas maneiras, múltiplos jeitos de ver a mesma realidade, o mesmo conteúdo. Isso é quando nós chegamos à catarse. A catarse é o momento em que o aluno vê o conhecimento científico como o momento mais elevado que ele tem daquela realidade científica a que ele está estudando. Porém, esse conteúdo científico tem que descer à realidade de vida fora da sala de aula, na cozinha, na rua, no mercado, nas embalagens, onde está a química, a física, eu diria, os conceitos estão na prática. Você vai comprar um mamão que vem embalado lá do Nordeste, muito saboroso, ele vem embalado e tem as informações nutricionais ali. Então, o aluno tem que ser capaz, já que não é mais aluno, mas cidadão. Ele é cidadão também dentro da sala de aula, mas fora da sala de aula, ele tem que ir lá e ler aquilo e saber o que é que ele está comprando. Todas as embalagens são científicas. Elas têm que revelar, por lei, por decretos, aquilo que elas significam, a quantidade que tem dentro. Aliás, como é engraçado, né? Comprei 1 litro de óleo. Tem 900 ml, não tem 1 litro. 1 litro de água. Litro nós tomamos o recipiente e não o conteúdo. Às vezes não tem 1 litro. Quer dizer, nós acostumamos com os recipientes, com a embalagem. Mas o que eu quero dizer mesmo é o seguinte: o conteúdo científico sistematizado, curriculado, aprendido, explicitado, aprendido pelos alunos, tem que sair da sala de aula para a vida além. Ou seja, nós criticamos muito o senso comum, o cotidiano, o empírico, porque são coisas secundárias. Lá. O conhecimento científico tem que se tornar cotidiano. O aluno tem que ser capaz de viver o conteúdo científico na sua concepção de vida, no seu trabalho. As brincadeiras que eu faço, a fabricação de água. Claro que é uma água fabricada. É produzida historicamente. Tem algumas coisas que são até curiosas. Como pegamos aquele slogan, data de fabricação, data de validade. Eu sempre gostei muito de pinhão. E aqui no Paraná se produz bastante pinhão, especialmente na região de Pitanga, de Turvo, de Guarapuava. Tem muitos pinhais. E o pessoal tem a colheita do pinhão, e inclusive é regulado por leis, que tem um período de colheita, para que não se colha muito verde, se perca, se estrague e não se aproveite, e tem o período de encerramento. E o pessoal que
coleta na própria propriedade, ou então em propriedades outras, com autorização, tudo dentro de uma forma adequada, embalam e levam e vendem por quilo. E nas embalagens consta como dizer, o que contém o pinhão, explicitando os ingredientes que o pinhão contém. E prazo de validade. Data de fabricação, eu tenho esse rótulo, não tenho aqui, mas eu tenho esse rótulo. Data de fabricação do pinhão. Validade 2 meses. O pinhão não é fabricado, gente. É produzido pelo pinheiro, que é uma fábrica de pinhão, né? Uma fábrica de água. Bom, alguém já inventou, deverá existir já a fábrica de água. Capta-se a umidade do ar e se transforma em água. Acho que é possível. Provavelmente, nós teremos que abastecer os nossos rios com a água do mar dessalinizada. Pensem nisso, quem sabe se os marinheiros e os estudiosos dos oceanos não tenhamos que pensar nisso. Portanto, a catarse é aquele momento, eu diria, de glória do aluno. No livro Uma Didática para a Pedagogia Histórico-Crítica, eu faço uma comparação que um time de futebol não ganha a partida porque apenas um chutador, apenas um atleta fez o gol. Porque os 11 jogaram, os 22 jogaram. Mas um teve a felicidade de acertar. E se tornou glorioso. Mas quem ganhou não foi ele, quem ganhou foi a equipe. Mas imagine, a partir do meio do campo, e vão passando a bola para um, para outro, com as artes, com as manhas, com toda a possibilidade. E aquele que recebe a bola lá na frente, que não está impedido, teve a felicidade de chutar e fazer o gol. O grito de gol é a catarse. É aquela explosão, aquela libertação, às vezes com um monte de palavrões chegando o juiz, a mãe do juiz e todo mundo. Mas é o momento em que se grita gol. E se esse gol for da seleção brasileira no final da Copa do Mundo em breve, aliás, que o Brasil se classifique primeiro, né? Porque está meio difícil a nossa seleção. Mas o grito de gol é a catarse. É quando o aluno, o professor, o atleta, o profissional junta a artimanha, a arte dele de jogar com o resultado final e completa a jogada. Não é que só o grito de gol é que é a catarse, mas eu diria, a realização de cada momento da partida é uma catarse contínua. Dentro dessa proposta, a nós cabe dizer o seguinte: o aluno tem que mostrar que, teoricamente, ele se apropriou do conteúdo. Isso faz parte da prova. Eu faço uma distinção entre prova e avaliação, porque a avaliação é um departamento à parte, diferente, raramente escolar. Eu sou Gasparim, por mais de 55 anos eu estou em sala de aula. Fiz milhares de provas. Eu acho que raramente fiz avaliações. Não é que sejam ruins as provas que eu fiz, nem aquelas que vocês fazem. Mas a maioria das nossas provas não são de avaliação, são de demonstração de apropriação de conhecimento. Isso não é avaliação. É provar que você aprendeu. É mostrar que você se apropriou do conhecimento científico. Isso é prova, não é avaliação. Muitas vezes nós confundimos, creio que, os nossos conceitos. E esta avaliação, ou esta prova, ela tem que envolver os objetivos que tem no início, que você trabalhou, as perguntas, as dimensões que você trabalhou, o conteúdo científico que você expôs, e agora, na prova, você faz 10 perguntas. Objetivas, subjetivas, livres ou fechadas. Mas eu diria o seguinte: se você preparou um aluno para um conteúdo além da sala de aula, na prova você vai fazer, digamos, 7 questões sobre o conteúdo científico que você expôs.
Mas 3 questões que sejam para além da sala de aula, que também você trabalhou em sala de aula, mas que você já mostre, ainda que teoricamente, que o aluno tem campo de apresentação, tem campo de exposição ou de uso do conhecimento científico. E ali as avaliações são como você as fez, como você as faz. Eu diria que as avaliações têm que ser coerentes. Por exemplo, se você diz para o aluno, escreva tudo o que você sabe sobre o assunto. Você tem que aceitar tudo aquilo que ele diz. Professor, o senhor aceita a opinião do aluno? Eu sempre respondi assim, se você me apresentar uma resposta sua, pessoal, uma posição sua, fundamentada, eu aceito. Agora, se você dá opinião e o professor não aceita, tem que combinar com o aluno, com os alunos, se você aceita sim ou não. Porque depois, na hora de avaliar as provas, você vai se sentir um pouco pressionados. Aliás, como é curioso o nosso sistema de ensino, né? Todo mundo fez a prova, entregou para o professor e fica esperando na aula seguinte. Os alunos ansiosos pela nota. Professor, já corrigiu as nossas provas? Veja como nós somos cotidianos. A gente corrige o que está errado. Se o aluno diz, professor, o senhor corrigiu a minha prova, significa que o aluno já está partindo do pressuposto que ele errou. O professor não corrige, o professor aprecia. O professor, de fato, faz avaliação. Porque ele tinha um conteúdo, fez uma pergunta, a resposta do aluno, o professor vai avaliar. Se a pergunta valia 10 décimos, e ele acertou 10 para ele, o professor avaliou. Mas se foi mais ou menos, o professor tem que decidir. É 7 décimos que eu vou dar para ele. Então, o professor faz a avaliação. Por outro lado, o aluno também faz a avaliação, e por contradição e por contraditório, nas provas objetivas, muito criticadas sempre, porque o aluno podia acertar por a mamãe mandou acertar essa aqui. Mas se o aluno é alguém que sabe o que está fazendo e foi orientado para isso, ele lê com calma a pergunta, porque tem um enunciado, que às vezes tem um pequeno texto, um enunciado, depois tem questões, 4 ou 5 alternativas. Uma delas é a correta. Para selecionar, o aluno tem que ser crítico, ou seja, ele tem que escolher aquela que ele julga a mais acertada e assiná-la. Então, veja, numa prova objetiva, o aluno tem que ser crítico, tem que julgar, tem que avaliar entre as 4 alternativas aquela que é a mais adequada, ou a única certa. Numa prova subjetiva, se eu diga, escreva tudo o que você sabe. E daí? Se escreve 10 linhas, é aquilo que ele sabe. Se o outro escreveu 2 páginas, é aquilo que ele sabe. Que nota você dá para um e para outro? É complicado. Mas por isso que essa proposta de pedagogia histórico-crítica, ela nos dá sempre a dimensão de que a avaliação, a prova tem que ser coerente com a exposição do professor, com a problematização que você levantou e com os objetivos que você tem. Para chegarmos aí sim para a parte final, prática social extraescolar do conteúdo. O conteúdo não estava na sala de aula, entrou na sala de aula. Esse conteúdo está permeado pela prática social inteira, do início ao fim, o tempo todo. Mas agora nós chegamos efetivamente, de novo, à prática da qual eu diria nós nunca saímos. Porque a minha aula também é prática social. Então, tudo é prática social. Não é só aquilo que se faz fora da sala de aula que é prática social. Por outro lado, não se estuda fora da prática e depois se volta à prática. Não. Nós estudamos dentro da prática para compreender melhor a prática, para nos posicionarmos mais coerentemente em relação à prática.
como é que se faz a prática social do conteúdo que foi aprendido? Eu diria que o aluno tem que ser capaz de usar o conhecimento científico que ele aprendeu em sala de aula. Às vezes, o uso não é só físico. Não, vou economizar água. Sim, para economizar água não precisa você ir à escola aprender. Você sabe, o pai, a mãe, o cuidador já falou. Economize água porque custa caro. Economize energia porque custa caro. Quer dizer, para economizar água, não precisa ir à escola. Mas se o aluno aprendeu que a água é um produto social escasso, que tem que ser economizado, porque ela pode faltar para alguém da prática social como ele, pode faltar para ele. Então, é preciso que o conhecimento também se torne social. Se o conhecimento empírico do cotidiano entrou para a sala de aula, foi-lhe apresentado o conhecimento científico e o cotidiano continua cotidiano com o espírito científico, mas o científico está agora indo para novamente a prática, se enquadrando dentro de uma nova posição na prática social e se tornando cotidiano. O que é que nós queremos? Que o conhecimento científico se torne cotidiano, sem esquecer e sem jogar fora o cotidiano. O fenômeno você sempre vai ler, sempre vai ver. Se os corpos caem, não precisa ir à escola porque os corpos caem. Se você sobe numa árvore, você sabe que pode cair. Não importa se o fulano de lá descobriu que a maçã que caiu no nariz dele foi puxado para baixo pela atração da Terra. A ciência tem que entrar na sala de aula. Por quê? Porque a ciência é usada. A ciência é social. Se eu não uso, há engenheiros que usam. E eu tenho que me relacionar com eles. Aquele que construiu o apartamento tem que saber de um monte de coisas para que o prédio não caia, para que o apartamento não apresente rachaduras, para que seja consistente. Veja que o conhecimento não está na sala de aula, está em toda parte. O científico, o psicológico, o sociológico, o matemático, o químico, o físico, a agricultura, a medicina, a navegação, o trânsito, a velocidade. Gente, tudo é científico. Mas para lembrar que a ciência precisa de recordações, de momentos, quando você viaja de Florianópolis para Curitiba, quantas centenas de placas você vê. Por que tem essas placas? Para você lembrar que a velocidade, lá no início estava escrito, nessa rodovia toda velocidade deverá de ser, ou nesse trecho, a velocidade deverá de ser no máximo 100 km por hora. Você viu a placa, mas 1 quilômetro depois você já esqueceu. Aí é preciso que volte alguém com uma nova placa a lembrar. Este é o processo pedagógico científico. A ciência não é algo que se aprende e depois esquece. Ela nos dá sinais permanentes. Permanentes. A ciência está na cozinha, está na sala de aula, está no objeto que você usa, está na caneta que você está utilizando, está no presente que você viu, está no presente que você ganhou, no vinho que você recebeu. Aliás, nem a sede é natural. Eu diria, ao nascer, a criança tem sede de leite, de preferência leite materno. Depois nós aprendemos a ter sede de água. Mãe, quero água. Mãe, estou com sede. Aliás, você que está me ouvindo, o que é sede? Você tem sede? O que é? Onde está a sede? Vamos perguntar uma coisa mais simples. Você sabe o que é mesa? Você tem 3 minutos agora para me escrever um conceito científico de mesa. O que é mesa? Depois faça o exercício em casa. Se quiser me mandar, manda. Nós sabemos as coisas comuns, cotidianas.
Mas o científico está no cotidiano. A mesa tem 1 metro de comprimento, 80 de altura, tanto de largura, tem a finalidade social de apoio para alimentos, para objetos, para estudo. Veja que a ciência ela está em todos os lugares. Nós é que temos que ser capazes de unir o cotidiano com o científico. O fenômeno, você sempre vai ver, os corpos caem. A que velocidade? Aquela brincadeira de infância. O que pesa mais, 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de pena? Ah, que mistério! Claro que é 1 quilo de chumbo. Porque você pega só um pouquinho. A pena, para dar 1 quilo, você tem que ter um monte. O conhecimento científico é nossa profissão, gente. E a nossa profissão, ao final, tem que solicitar aos alunos um compromisso. Como é que você, João, Maria, Antônio, Chiquinha, vão usar esse conhecimento? Ah, professor, esse conteúdo eu não tenho possibilidade. Quem é que usa? Ao menos, socialmente, você estabelece relações teóricas e práticas com quem usa o conhecimento científico. Ah, professor, não adianta você me explicar o que é uma cirurgia, porque eu nunca vou ser médico, eu não sei o que é uma cirurgia. Mas quem é que sabe? O médico que vai te curar de um apendicite. Então, conhecimento científico é social. Tem que estar em nossa vida. Os alimentos é tudo conhecimento científico. Dentro do prazo de validade. Eu diria que quando nós conseguirmos fazer com que o conhecimento científico se torne cotidiano, se torne comum, esta é a objetividade, esse é o objeto da escola, esse é o objetivo da escola. Então, se o aluno assume o compromisso, professor, eu vou tentar fazer esta atividade de acordo com o conhecimento que eu adquiri. Então, você pode propor com eles, naquele exemplo que eu deixei com vocês, tem essa folha da qual estou falando agora, tem aquele exemplo de geografia que não está completo na parte do início e depois mais sucintamente nas partes finais, e tem um esquema lá. Se você quiser treinar, tente fazer por você mesmo um plano para uma unidade, não para toda o conteúdo de uma matéria, mas treine, desafie-se, procure, tente fazer para ver se os alunos melhoram. Se eles melhoram não é no sentido apenas de aprender o conteúdo, mas que se eles têm maior interesse para o conteúdo social, para o conteúdo científico, além da sala de aula. Então, eu diria, ao término, os alunos têm que ser desafiados para usarem o conhecimento científico, que se tornará cotidiano. Não precisa, veja, aprender a dirigir um carro com câmbio manual, você tem que aprender uma série de coordenações motoras do câmbio, do pedal, do freio, da embreagem. Tem que aprender todas essas manobras para você poder dirigir, concentrando-se não no volante, nem nos pneus, mas lá na frente. Tudo isso tem que ser aprendido. Hoje o câmbio automático dispensa uma porção de funções, mas tem outra dinâmica de aprendizagem. Eu leciono. Eu dirijo há mais de 55 anos. Sempre da mesma forma, câmbio manual. Eu não sei, nunca dirigi e não sei se vou dirigir um carro com câmbio automático. Que eu vou morrer, eu sei, mas não preciso morrer por causa de um câmbio que eu não sei usar adequadamente. Tem que treinar, tenho que reaprender. Por isso que a vida nossa é um contínuo aprender, reaprender. Veja o seguinte, a prática social do conteúdo não é só fazer coisa física. Você pode conversar com o pai sobre o assunto, dependendo, ou com da comunidade onde se vive, ou com os colegas, ou com os alunos, ou você ensinar outra pessoa, ou você ter outra ideia, outro pensamento sobre televisão, sobre propaganda, sobre o que você quiser. Ou seja, você se torna cidadão responsável por seus atos, por seus julgamentos, por seu critério e por sua escolha, por sua avaliação. Vocês sabem que
julgar implica sempre que haja duas ou mais opções. Se de Curitiba para Florianópolis só tem uma rodovia, você pode escolher outra. Se só existe uma, não. Nem aérea, nem aquática, nem o que você quiser. Se só tem uma, é aquela. Se tiver duas, aí você vai escolher. A mais rápida, se interessa. Ou a mais longe, a mais volta, mas é mais bonita, é mais passeio. Se tiver duas, você pode escolher. Se tiver três, você pode escolher. Você julga com critérios. A mais rápida, se interessa, ou a mais linda. Se você escolhe para ir a Morretes, você escolhe a rodovia da Graciosa aqui no Paraná, aquela rodovia bonita que passa pelos montes, pelos vales. É zigue-zagueada o tempo inteiro, mas é linda. Mas não pode ter pressa. Agora, se eu estou com pressa, você pega o avião, você pega um outro meio, outra rodovia. Então, a escolha tem critérios. E criterion, do grego, ou crineo, que é o verbo, significa escolher. E para escolher, você tem que ter ciência e consciência. Vejam, no domingo, nós teremos eleições. Como cidadão, você tem a possibilidade de escolher, se há mais do que um candidato a prefeito, você pode escolher um ou outro, mas para isso você tem que ter critérios sociais, de preferência, ou individuais. Ah, ele é meu parente, meu amigo, então eu voto nele. Mas ele não é eleito para você, é eleito para todos. E é engraçado, né? Quando alguém é eleito, ele é eleito geralmente por um partido ou por uma coligação de partidos, mas ele não trabalha pelo partido. Ele não é o presidente do partido. Ele é o prefeito da cidade, do município, nem só da cidade. Nós dizemos, o prefeito de Paranavaí é prefeito da cidade de Paranavaí. Nada, é prefeito do município. É prefeito do todo da região geográfica que ele pertence. Então, não é se é o partido A, B, C, D que o elegeu, ele é prefeito de todos. Ele é o presidente nacional de todos, não importa o partido que elegeu. Ele é governador de estado de todos os habitantes do estado. Por isso que a escolha implica sempre opções, implica critérios que você tem que escolher, que você tem que selecionar. E isto faz com que nós sejamos cidadãos responsáveis. E isto se faz não apenas como algo que é feito de imediato. Mas vejam, o aluno ele é empírico quando está no começo da aula. Você não conhecia. Mas ele é um empírico social, porque ele já é feito, moldado pelo pai, pela mãe, pela biologia, pelas condições em que ele vive. É um sujeito social, não é mais empírico, mas para mim ainda não é todo social. Eu vou conhecê-lo. E à medida que eu o conheço, ele vai se tornando mais pessoa, mais gente. Por quê? Porque eu acrescento outra dimensão. O professor é um ser social. O aluno não conhece como professor, mas ele vai adquirindo conhecimentos da personalidade do professor, do conhecimento que possui, da vida dele, da roupa que veste, do perfume que usa. Como é engraçado você encontrar o seu professor fora da sala de aula, lá no mercado, comprando chocolate, comprando cerveja. Você vê, mas professor também come, também bebe, também pode tomar cerveja, pode tomar vinho. Estava dizendo antes da sede. A sede se torna social. Eu tenho sede de água, eu tenho sede de vinho, eu tenho sede de Coca-Cola, tenho sede de Guaraná, tenho sede de chopp. Eu tenho fome. O que é a fome? Mas eu tenho fome social. Tenho fome de frango assado, né? Frango pingando sangue. Eu tenho fome de churrasco, eu tenho fome de goiaba, eu tenho fome de caqui, eu tenho fome de... A fome se torna algo social e para muita gente a fome não tem nome, não tem comida. Esse é o problema. Fechando,
Nós tomamos um aluno singular, único. Não existem dois alunos ou alunas iguais. São únicos, universais. Singular, ele é único. Temos ao meio a particularidade, que eu diria é o nosso trabalho docente. O professor, o conteúdo, a metodologia, a escola é uma parte da sociedade. A particularidade, eu diria, é o conteúdo que nós ministramos para o aluno singular, que é social, mas vai se tornando cada vez mais social. Para chegarmos à universalidade dos conceitos concretos no pensamento. Os conceitos universais não são meus, são nossos. Eles têm que passar pela particularidade do processo de ensino-aprendizagem ou da educação social fora da escola para chegar ao indivíduo. Então, nenhum indivíduo é isolado, ele é um ser social. A função nossa é tomarmos os recursos que nós temos, tomarmos os conhecimentos que nós possuímos, mas cada um tem que fazer o seu caminho. Com metodologia como essa da pedagogia histórico-crítica ou não, você vai escolher o caminho. Já disse para vocês e concluo com o poema Cantares de Antônio Machado, o espanhol. Tudo passa e tudo fica, porém o nosso é passar. Passar fazendo caminhos, caminhos sobre o mar. Quem viu um barco andando no mar, um navio andando no mar, fica atrás uma espuma, um sulco de espuma que se esvai. Amanhã, o mesmo navio passa pelo mesmo lugar, será outro caminho, não mais o mesmo. Caminhante, são tuas pegadas o caminho e nada mais. Caminhante, não há caminho, se faz caminho ao andar. Ao andar se faz caminho. E ao voltar a vista atrás, se vê a senda que nunca se há de voltar a pisar. Caminhante, não há caminho, apenas sulcos de espuma no mar. Você nunca vai ministrar duas aulas da mesma maneira. Gente, muito obrigado pela oportunidade que vocês me deram de poder estar com vocês e de apresentar aquilo que eu sou. Eu sou João Luiz Gasparim, com 83 anos, com muito prazer e vida. Beijão para todos vocês. Com muita, muita, muita vida, diga-se de passagem, né? Professor, só nos resta, né, professor e os colegas que estiveram aqui conosco, né, nesses 4 encontros, da nossa parte, né, do Departamento de Formação e Práticas Educativas, só resta agradecer imensamente por tanta sabedoria refletida e esse tempo e espaço que o senhor nos possibilitou, né, de pensar. Eu não sei vocês, mas eu fiz o exercício de pensar nas minhas aulas, nas minhas práticas, enquanto docente, enquanto gestora, né, ia escutando os exemplos do professor e ia pensando. Então, só tenho a agradecer, professor, lhe desejar vida longa, lhe desejar força ali para enfrentar as adversidades e somos todos e todas gratidão por esse curso maravilhoso, esse módulo maravilhoso que o senhor tão gentilmente, de forma tão espontânea e tão gentil e tão generosa nos ministrou. Então, nós somos só agradecimento. E agradecimento também a todos que estiveram conosco, todos e todas, né? Os que tiraram esse tempo, né, na sexta-feira à tarde, né, que depois de uma semana, muitas vezes, cansativa, né, e estavam ainda com vontade de aprender aqui, de refletir sobre os processos de ensino-aprendizagem. Meu muito obrigado. Obrigada ao nosso querido colega Jefferson, né, por estar sempre atento aqui nas questões técnicas, né, e gratidão também ao querido colega Rogers. Ele não está aqui agora porque está de férias, né, mas foi ele que fez o convite, né, que o professor se achou bem bonito lá no convite, né, professor? E
Também parabéns e obrigado aos nossos queridos colegas intérpretes de Libras, né, que graças a esse trabalho tão peculiar, tão importante, né, levam também essa mensagem a mais pessoas, né, ao público surdo, né, então, muito obrigado aos queridos colegas. Então, encerramos e desejando tudo de bom a todos e todas e que essa formação renda reflexões e renda ações também, né, nas práticas de cada um e um. Muito obrigada, então. Encerramos, então. Muito obrigada, querida professora. Obrigada. Tchau, tchau. Bom final de semana e bom descanso a todos e todas. Tá bom, obrigado. Obrigado.